E se eu te dissesse que Deus já escolheu quem será salvo e quem será condenado antes mesmo de nascer? Isso te assustaria? Ou te confortaria? Romanos 9 traz uma das passagens mais polêmicas da Bíblia, onde Deus declara: amei Jacó, porém rejeitei Esaú. Mas o que isso realmente significa? Deus pode odiar alguém? Ele predestina alguns para o céu e outros para o inferno sem chance de escolha? Vamos resolver esse mistério e entender de uma vez por todas o que a Bíblia realmente ensina sobre a soberania divina e a responsabilidade humana. Antes de tentarmos entender se Deus rejeitou Esaú, precisamos compreender algo essencial: a natureza de Deus. A Bíblia afirma em 1 João 4, versículo 8, que Deus é amor. Mas então, como um Deus que é amor pode odiar alguém? O problema está na nossa compreensão da palavra odiar. Na cultura hebraica, o termo ódio frequentemente significava ter menos apreço, ou dar menos prioridade. Quando Jesus disse que deveríamos odiar pai e mãe para segui-lo no livro de Lucas, capítulo 14, ele não quis dizer que devemos desprezar nossos pais, mas sim que devemos amá-lo acima de tudo. Romanos 9 é um dos capítulos mais polêmicos da Bíblia e tem levantado grandes debates entre teólogos calvinistas e arminianos. Será que Deus realmente predestina algumas pessoas para o céu e outras para o inferno, sem que elas tenham escolha? Ou essa passagem tem um significado muito maior do que imaginamos? Se você se sente abençoado com nossos vídeos, deixa aquele like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo novos temas e me motiva a dedicar mais tempo à produção desses conteúdos. Se Deus já escolheu Jacó antes de ele nascer, isso significa que ele foi injusto com Esaú? Muitas vezes, nossa visão de justiça é limitada. Achamos que todos deveriam ter as mesmas oportunidades, mas Deus vê além. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Como Paulo diz em Romanos 9, versículo 14, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Deus não age conforme o padrão humano de justiça, mas sim segundo seus propósitos eternos. A Bíblia é um livro repleto de conflitos entre irmãos. Desde o início da humanidade, Caim e Abel protagonizaram o primeiro grande embate da história. Depois, vemos Ismael e Isaque, José e seus irmãos, e até mesmo um conflito cósmico entre Satanás e o arcanjo Miguel. E então chegamos a um dos conflitos mais intrigantes do Antigo Testamento, Jacó e Esaú. Dois irmãos gêmeos, mas com destinos completamente opostos. Agora vem a pergunta: por que Deus amou Jacó, mas rejeitou Esaú? Mas há algo muito maior acontecendo aqui. Essa não é apenas uma história de rivalidade entre irmãos. Tudo está conectado com a promessa messiânica. A linhagem que levaria ao nascimento de Jesus Cristo, o Nazareno, passaria por Jacó e não por Esaú. Mas isso significa que Deus predestinou Esaú ao fracasso? Será que ele já decide o destino de cada pessoa antes mesmo de nascer? Imagine a seguinte situação. Você cresceu ouvindo que seu povo foi escolhido por Deus. Você faz parte de uma linhagem que carrega promessas milenares. Mas, de repente, surge um grupo de pessoas que não pertencem ao seu povo, e ainda assim, elas dizem que tão são escolhidos para esse plano divino. Essa era a crise que Paulo enfrentava ao escrever Romanos 9. Os judeus eram o povo da aliança, aqueles que receberam as promessas, os patriarcas, a lei, o templo. Mas algo estava acontecendo que desafiava tudo o que eles acreditavam. Muitos deles estavam rejeitando Jesus como o Messias, enquanto os gentios estavam aceitando a fé em Cristo. Como isso era possível? Deus havia abandonado Israel? Ou será que a palavra eterna e soberana de Deus havia mudado? Paulo responde essa questão de uma forma surpreendente. Ele diz que ser um descendente físico de Abraão não garante a participação na promessa de Deus. O verdadeiro Israel não é apenas um povo biológico, mas um povo espiritual, aqueles que creem pela fé. E isso nos lembra outra passagem de Jesus. Será que ele estava se referindo a isso quando disse que Deus poderia suscitar de pedras filhos para Abraão? Para explicar isso, Paulo usa um exemplo familiar aos judeus: Jacó e Esaú. Desde o ventre materno, Deus já havia declarado que o mais velho serviria ao mais novo. Mas o que isso significava? Será que Esaú foi rejeitado para sempre? Ou será que essa escolha tinha um propósito muito maior? Se lermos o contexto completo, veremos que essa passagem não está falando sobre a salvação individual de Jacó e Esaú, mas sobre a escolha da linhagem messiânica. Deus escolheu Jacó para continuar o plano da redenção, e não necessariamente que Esaú foi condenado. Isso se torna ainda mais claro
quando olhamos para as palavras em hebraico, da passagem em Malaquias 1, versículos 2 e 3, onde Deus diz: "Amei Jacó, porém rejeitei Esaú." O termo traduzido como odiar pode ter um sentido mais amplo do que uma rejeição absoluta. Em muitos casos na Bíblia, odiar é uma expressão hebraica que indica preferência ou prioridade. Portanto, quando Deus declara que amou Jacó e rejeitou Esaú, isso não significa que ele odiava Esaú no sentido emocional e pessoal, mas sim que escolheu Jacó para desempenhar um papel fundamental em seu plano de redenção. Os descendentes de Esaú formaram a nação de Edom, que frequentemente esteve em conflito com Israel ao longo da história. Mas quem seriam os edomitas na atualidade? Alguns estudiosos relacionam Edom com os povos que historicamente entraram em conflito com Israel, incluindo algumas nações do Oriente Médio. No entanto, essa questão vai além da geopolítica. Espiritualmente falando, os edomitas podem representar qualquer um que se opõe ao plano de Deus e resiste à soberania do Messias. Ou seja, não é sobre etnias ou povos específicos, mas sobre uma postura de rebelião contra Deus. O ponto central da argumentação de Paulo não é apenas sobre nações ou etnias, mas sobre a soberania divina em seu plano de salvação. Deus sempre teve o direito de escolher um povo para cumprir sua vontade, mas isso não significa que ele rejeitou os outros sem motivo. A Escritura nos mostra que, embora Deus seja soberano para julgar, sua vontade é que todos sejam salvos. Ele não se agrada em rejeitar ninguém, mas sempre faz o máximo para salvar e não para punir as nações e indivíduos. Então surge a grande questão: será que Deus já decidiu, de maneira irrevogável, quem será salvo e quem será condenado? Ou será que, por ser onisciente, ele simplesmente sabe de antemão quem responderá ao seu chamado? E mais, será que só existe uma única escolha para cada ser humano? E se Deus, em sua sabedoria infinita, trabalha com múltiplas possibilidades? Alguns teólogos e filósofos cristãos sugerem que Deus pode conhecer não apenas o futuro fixo, mas todas as possíveis escolhas humanas e seus desdobramentos, algo que chamamos de conhecimento médio. Isso significaria que Deus não apenas sabe o que escolhemos, mas também sabe o que escolheríamos em diferentes circunstâncias, permitindo que Ele cumpra seus planos sem violar nosso livre-arbítrio. Será que Deus criou um mundo onde todas as escolhas humanas convergem para um propósito final? Ou Ele permite realidades alternativas dentro de sua soberania? Isso nos leva a uma reflexão profunda. Até que ponto nossa escolha é livre e até que ponto Deus já definiu o caminho? A resposta para essa pergunta pode transformar a maneira como entendemos não apenas Romanos 9, mas toda a nossa relação com Deus. Isso nos leva a uma distinção importante: eleição nacional versus salvação individual. Deus escolheu Israel como seu povo escolhido para manifestar sua glória e trazer o Messias ao mundo. Mas isso não significava que cada israelita estava automaticamente salvo. Da mesma forma, a rejeição de Edom como nação não significava que Deus negava a salvação a cada um de seus descendentes. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos de pessoas que não eram israelitas, mas que encontraram graça diante de Deus. Raabe, a prostituta de Jericó, tornou-se parte do povo de Deus. Ruth, a moabita, entrou na linhagem do Messias. Isso mostra que Deus sempre ofereceu misericórdia a qualquer um que o buscasse, independentemente de sua origem étnica ou nacional. Portanto, Romanos 9 não deve ser lido como um decreto absoluto de predestinação individual, mas sim como um relato de como Deus dirigiu a história para cumprir seus propósitos. Sua eleição pode determinar quais povos desempenham certos papéis na história da redenção, mas a salvação continua sendo oferecida a todos que creem pela fé. Isso nos leva a uma reflexão. Quando olhamos para nossa própria vida, estamos confiando apenas em nossa origem, tradição ou herança espiritual para garantir um relacionamento com Deus? Ou estamos vivendo uma fé genuína que transcende qualquer identidade cultural ou religiosa? Afinal, a verdadeira eleição de Deus não está limitada a uma nação específica, a uma lei específica ou a uma placa de igreja específica, mas aqueles que respondem ao seu chamado com fé e obediência. Agora que entendemos o contexto histórico e a intenção de Paulo, vamos analisar as duas principais interpretações dessa passagem. Ao longo da história, muitas interpretações de Romanos 9 têm girado em torno da questão da eleição divina. Essa distinção é essencial para entendermos o verdadeiro significado por trás das palavras de Paulo. Existem duas principais interpretações teológicas desse capítulo. A visão calvinista, que enfatiza a soberania absoluta de Deus na escolha dos eleitos, e a visão arminiana, que sustenta que a eleição divina está condicionada à resposta do ser humano.
Os calvinistas, seguindo a teologia reformada de João Calvino, argumentam que Romanos 9 ensina claramente a eleição incondicional. Para eles, quando Paulo cita Jacó e Esaú, ele está demonstrando que Deus escolhe alguns para a salvação antes mesmo do nascimento, independentemente de qualquer mérito ou ação humana. O versículo 16 reforça essa ideia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Para essa linha de pensamento, Deus tem o direito de escolher a quem quer salvar e a quem ele endurece, assim como fez com Faraó. Isso não significa que Deus seja injusto, mas sim que sua vontade soberana é o critério último para a salvação. Já a visão arminiana, inspirada nos ensinamentos de Jacobus Arminius, entende Romanos 9 de maneira diferente. Para os arminianos, a escolha de Jacó sobre Esaú não se refere à salvação individual, mas ao papel histórico de cada um dentro do plano de Deus. Eles argumentam que Deus não predestina indivíduos à condenação eterna, mas sim que ele prevê quem responderá à sua graça e, com base nisso, confirma sua eleição. Essa interpretação é reforçada por passagens como Romanos 10:13, que diz: "Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Para os arminianos, a oferta de salvação é universal, e Deus deseja que todos sejam salvos, mas deixa a decisão final ao ser humano. Um dos pontos mais polêmicos entre essas visões é a questão do endurecimento de Faraó. Para os calvinistas, isso significa que Deus endurece o coração de certas pessoas para cumprir seu plano. Já os arminianos interpretam que Deus apenas confirmou a dureza que já estava presente no coração de Faraó. Ou seja, Deus não criou essa rebeldia, mas permitiu que ela seguisse seu curso natural. Essas diferenças teológicas têm implicações profundas sobre como entendemos a graça, a justiça de Deus e o livre-arbítrio. Se a visão calvinista estiver correta, a salvação é um ato completamente soberano de Deus, e nenhum ser humano pode resistir ao seu chamado eficaz. Se a visão arminiana estiver correta, então Deus concede ao homem a liberdade de aceitar ou rejeitar a salvação, tornando a responsabilidade humana um fator essencial dentro do plano divino. Mas afinal, qual dessas visões está correta? Será que Romanos 9 ensina uma eleição determinista? Ou será que o capítulo apenas mostra como Deus guiou a história para cumprir seus propósitos, sem excluir a responsabilidade humana? Essa é uma questão que continua gerando debates entre teólogos e cristãos ao longo da história. O que podemos afirmar com certeza é que Deus é justo, misericordioso e soberano. Ele não deseja que ninguém se perca, mas também não força ninguém a segui-lo. E você, como interpreta Romanos 9? Você acredita que Deus escolhe incondicionalmente ou que ele leva em conta a resposta humana? Se considerarmos a totalidade das Escrituras, percebemos que Deus sempre manifestou o seu desejo de que todos sejam salvos. Passagens como 1 Timóteo 2:4 afirmam claramente que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se a eleição fosse totalmente arbitrária e Deus escolhesse criar algumas pessoas para o inferno sem chance de salvação, essa afirmação pareceria contraditória. No entanto, Jesus também ensinou que estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Mateus 7, versículo 14. Isso significa que, embora Deus queira a salvação de todos, nem todos a buscarão. Mas então, por que Deus continua permitindo que novas pessoas nasçam, se sabe que muitas delas não escolherão o caminho da salvação? A resposta pode estar no propósito maior de Deus. Ao longo da história, Deus tem demonstrado sua justiça e misericórdia através de sua paciência. Segundo Pedro 3, versículo 9, nos lembra que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, a paciência de Deus em continuar permitindo que novas gerações surjam não é um sinal de que Ele quer aumentar o número de condenados, mas sim uma prova de que Ele ainda espera que mais pessoas se arrependam e escolham o caminho da vida. Agora, se Deus já sabe de antemão quem será salvo e quem será condenado, podemos perguntar: por que Ele cria pessoas que Ele sabe que não escolherão a salvação? Aqui entra uma possibilidade teológica pouco explorada: a de que Deus não apenas conhece um único futuro fixo, mas todas as possibilidades. Essa visão, conhecida como conhecimento médio, ou molinismo, propõe que Deus sabe como cada pessoa reagiria em diferentes circunstâncias, e Ele age de maneira a maximizar as oportunidades de salvação. Assim, a existência de cada ser humano faz parte de um plano muito maior do que conseguimos compreender. Além disso, em Romanos 11, versículo 33, Paulo exclama:
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Isso nos lembra que nem sempre entenderemos plenamente os planos de Deus, mas podemos confiar que Ele age com justiça, amor e soberania. Essa visão, defendida pelo teólogo jesuíta Luiz de Molina, propõe que Deus não apenas conhece tudo o que vai acontecer, mas também todas as possibilidades. Isso significa que Deus sabe como cada pessoa reagiria em diferentes circunstâncias, permitindo que Ele guie a história sem violar o livre-arbítrio humano. O molinismo é herege? A resposta curta é não. O molinismo não contradiz as Escrituras, mas é visto como controverso em algumas tradições teológicas. Enquanto a Igreja Católica e os arminianos o aceitam, muitos calvinistas o rejeitam, argumentando que ele compromete a soberania de Deus. No entanto, não é considerado uma heresia, pois não nega doutrinas centrais da fé cristã. Portanto, nossa posição é que Deus não cria seres humanos apenas para a condenação. Pelo contrário, Ele concede oportunidades, chama, instrui e até mesmo adapta os eventos da história para que o máximo de pessoas possíveis possam ser salvas. Dessa forma, embora seja verdade que nem todos entrarão pelo caminho estreito, também é verdade que Deus estende sua graça continuamente, chamando a humanidade para o arrependimento. Como está escrito em Ezequiel 33, versículo 11. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. O que aprendemos com Romanos 9 não é que Deus criou algumas pessoas apenas para serem condenadas, mas que Ele é soberano sobre a história da salvação e, ao mesmo tempo, oferece oportunidades para todos. Se você já se perguntou, será que sou um rejeitado por Deus? Quero te dar uma resposta. Se você sente o desejo de buscar Deus, isso já é um sinal de que Ele está te chamando. Como Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, versículo 37. Se há um anseio no seu coração, isso significa que Deus está estendendo a mão para você. Mas a questão é, você vai responder ao chamado dele? Se você assistiu até aqui, saiba que, na soberana vontade de Deus, Ele preparou este momento de forma extraordinária para que essa mensagem chegasse até você, usando uma provisão ordinária. Então, aproveite essa oportunidade, compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal. Isso não apenas diz à plataforma que este conteúdo é relevante, mas também me motiva a continuar produzindo mais vídeos como este. Que Deus te abençoe e até a próxima!